Loucura? Sonho? Tudo é loucura ou sonho no começo. Nada que o homem fez no mundo teve início de outra maneira. Mas tantos sonhos se realizaram que não temos o direito de duvidar nenhum. Monteiro Lobato. O ilustre escritor vale-paraibano Monteiro Lobato publicou o livro Viagens ao Céu no ano de 1932. Bem antes do homem pisar na Lua, o intelectual que nasceu em Taubaté recrutou Emília, Visconde, Pedrinho, Narizinho, o burro falante e até a cautelosa tia Anastácia para explorarem a Via Láctea. Tudo teve início em uma noite estrelada, quando Dona Benta resolveu ensinar astronomia às crianças. Na varanda do sítio do Pica-Pau Amarelo, observaram o céu e discorriam sobre os sábios que se dedicaram a estudar os mistérios do cosmos. Foi então que a turminha resolveu fazer uma viagem ao céu, para observar bem de perto os astros e o espaço. Pegaram carona na cauda de um cometa, passaram pelas constelações e por todos os planetas do Sistema Solar. Conheceram São Jorge e o dragão na Lua. Inspirada na ficção científica e mesclando a sabedoria popular com a ciência, essa obra, fruto de uma mente brilhante do nosso Vale do Paraíba, não só diverte, como ensina e expande a fronteira da curiosidade. Viagens ao Céu, ao prenunciar a chegada do homem à Lua, mostrou que seu autor se mantinha a par da ciência do seu tempo, que já afirmava que o universo está em expansão, havendo muito a ser ainda descoberto. Um pouco mais de meio século após a publicação deste livro, no dia 19 de maio de 1986, os céus do Vale de Lobato é palco da maior invasão de OVNIs do mundo. E isso aconteceu sobre a área de São José dos Campos, envolvendo testemunhas como o então presidente da Petrobras na época e fundador da Embraer, Sr. Osiris Silva, pilotos da FAB, pilotos de caça da FAB, controladores de voo e uma grande parte ainda da população. Com toda certeza, se o rei da nossa literatura infantil, Monteiro Lobato, ainda estivesse vivo nessa época, teria ganhado nova inspiração para suas histórias e personagens pertencentes à cultura da sua terra, e ao mesmo tempo incentivando o conhecimento e a curiosidade científica. Mas desta vez, a viagem não seria ao céu, mas pelo céu da nossa região paulista. E os viajantes não seriam a turma da Emília, mas possivelmente o seu sítio do Pica-Pau Amarelo. É ele que receberia os visitantes vindos do céu. Essa também foi a inspiração para esse documentário, que mostrará como há mais mistérios entre a Abóbada Celeste e a terra do Vale do Paraíba. Então vamos começar? Da Viagem ao Céu de Lobato, A Noite dos OVNIs de Osiris Silva, uma coletânea dos casos ufológicos do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Vamos lá! Caçapava, interior de São Paulo, é o local onde aconteceu um dos mais incríveis casos de avistamento de disco voador e seres extraterrestres. No dia 8 de novembro de 1979, foi publicado no antigo jornal Vale Paraibano uma matéria do jornalista Camões Filho e fotos de Jandir Aparecido de Paula, que publicaram esse fato realmente incrível. O caso ocorreu a uns 5 quilômetros de Caçapava Velha, na Fazenda São Pedro. Na época, propriedade do senhor Haroldo Araújo de Vasconcelos. Benedito nasceu em 1944. Como na fazenda não tinha luz elétrica, logo que o sol se pôs no horizonte e chegava a noite, ele e a família iam dormir. O episódio aconteceu em agosto de 1978, numa época de seca, na madrugada de um domingo. Como fazia todos os dias, Benedito saiu de sua casa até a casa da fazenda onde ele trabalhava. Uma caminhada de mais ou menos uns 15 a 20 minutos. A uma distância de 200 a 300 metros aproximadamente, havia um escritório e instalações onde eram guardados o trator e uma carreta.
Ele acendeu as luzes internas e externas do escritório e de todo o local e ligou o trator. Para seu espanto, ele notou que tinha uma pessoa sentada em cima da carreta. Essa pessoa parecia estar com um farol na mão e fez um sinal para ele tocar a carreta para frente. A pessoa estava sentada em cima da carreta. Conforme a descrição, esta pessoa parecia conosco. Tinha aproximadamente 1,80 m e a cabeça coberta com um capacete. Como não era transparente, ele não conseguia distinguir o rosto. Vestia um uniforme tipo macacão, um tecido folgado e brilhante. Na mão possuía algo como se fosse um farol na mão direita, preso a uma haste curta, do tamanho do farol de um carro. Benedito disse que quando a luz foi direcionada a ele, ele diz ter ficado obediente àquele ser. Ele voltou ao trator e começou a dirigir ao local onde estavam os coxos, onde coloca o alimento para os animais. Eram 36 ao todo. Cada um alimentava os animais 3 vezes ao dia. O ser desceu também a 1 metro mais ou menos de distância, observando o trabalho de Benedito atentamente. Por 1h30 mais ou menos, ele fez esse procedimento. E quando faltavam apenas 3 coxos para encerrar o seu trabalho, o ser fez um sinal com a mão para que ele subisse no trator novamente, focalizando o rosto de Benedito com aquele farol. Com a visão ofuscada, ele não via mais aquele homem, aquele ser, nem o trator, nem a carreta. Estava já em um outro local, numa reta antes da fazenda. Notou que estava ao lado de um estranho aparelho flutuando, a mais ou menos 1,5 m do chão, aproximadamente 12 metros de comprimento e uns 3 metros de altura. Ele estava inclinado um pouco para baixo, onde havia uma porta, onde tinha uma escada encostada que ia até o chão. Tinha uma sequência de luzes, vermelho, laranja, verde, e estavam todas em fila, separadas por aproximadamente 1 metro de distância cada uma. Ele notou que a uns 10 metros de distância dele vinham mais 3 seres iguais ao outro, também com os faróis nas mãos. Eles atravessaram cerca de arames com 1,60 m de altura, como se elas nem estivessem ali, se comunicando entre eles com um som tipo chiados. Esses seres iluminavam o chão como se procurassem por algo, e quando Benedito tentava ver melhor, eles iluminavam e ele perdia as forças. Ficou mais ou menos uns 15 a 20 minutos. Após isso, o ser que eu acompanhava mandou dar 4 voltas em torno do disco voador e depois parar. Nisso, aqueles outros 3 seres já haviam subido na nave e eles foram em direção à parte de trás do objeto e sumiram dentro dela. O que estava com Benedito iluminou o rosto dele com esse farol e ele perdeu noção do que acontecia. E quando se deu conta do que estava acontecendo novamente, já estava num outro local, ao lado do seu trator. Aquele mesmo ser que o acompanhava ainda estava ao seu lado e continuou por mais alguns minutos. Já começava a amanhecer, então seu acompanhante, vamos dizer assim, ele acionou a luz do farol alaranjado, que ainda estava lá, a mais ou menos uns 2 quilômetros de distância. O ser que estava junto com Benedito, então deu 2 voltas em torno do trator e fez sinal que ele iria subir na nave. O tripulante elevou cerca de 20 metros do solo, depois movendo-se na horizontal até uns 2 quilômetros, quando então se apagou. Uma mecha de fumaça apareceu por baixo da nave antes de ela sumir, e após isso ela desapareceu completamente. Dias depois, uma quarta-feira, o fenômeno voltou a ocorrer. Por volta das 5 da manhã, reapareceu aquele disco voador. Quando saía da fazenda, lá estava a mais ou menos uns 15 a 20 metros de altura e mais ou menos uns 200 metros de distância. Ele voltou para contar que o disco voador estava ali de novo, e quando voltaram, o objeto já não estava mais lá. Esse caso foi realmente impressionante. O senhor teve contato não só com a nave, né? Não só com aquele disco voador, como é popularmente conhecido, como também com os seres, com os extraterrestres que estavam ao comando daquela aeronave. Realmente esse caso é impressionante e aconteceu aqui na nossa região do Vale do Paraíba, interior de São Paulo. Vamos ao próximo caso.
Lorena, São Paulo. Objetos luminosos foram avistados no céu da cidade de Lorena, no interior de São Paulo, nas noites do dia 11 e 12 de setembro de 2013. Eram 4 pontos luminosos, sendo um deles com um brilho bem mais intenso. O foco de luz tinha um formato arredondado e ele alternava o brilho, a cor e fazia pequenos movimentos, praticamente sem mudar de lugar ou emitir nenhum ruído. Na segunda ocorrência, eram 2 focos luminosos, um acima da cidade e outro em direção à cidade vizinha de Piquete. As luzes foram avistadas por pelo menos 4 horas nas 2 vezes. Segundo testemunhas relataram na internet, em alguns locais houve até mesmo intermitência de energia elétrica. Na época eu fui procurado pelo portal G1 para fazer uma análise do vídeo e falei que tinha uma semelhança com as luzes que foram relatadas por pilotos de caça na chamada Noite dos OVNIs, que aconteceu em 1986, mas que precisaria de mais vídeos para melhor análise, mas não houve mais filmagens. Segundo o pesquisador de astronomia que foi entrevistado na ocasião, Otton Winter, é que não tem nada de extraterrestre. É que alguma empresa poderia ter lançado gases ou algum tipo de partícula no céu e refletidas por algum ponto de luz. Na época, nesse caso de Lorena, que aconteceu em 2013, eu dei entrevista ao portal G1. Realmente foi um caso muito interessante, que eu encontrei muita particularidade, muita semelhança com o caso da Noite dos OVNIs, que vocês vão ver também aqui neste documentário. Realmente impressionante. Só que não teve como prosseguir nas investigações, porque não tivemos mais vídeos, mais fotos deste caso. Mas aí fica a dúvida mais uma vez, né? Teriam sido discos voadores, naves de origem extraterrestres, que foram filmadas na cidade de Lorena, no interior de São Paulo? Vamos ao próximo caso. Guaratinguetá, São Paulo. Pouso de um disco voador ao lado da instalação militar de Guaratinguetá. Foi numa madrugada, no dia 2 de dezembro de 1996, quando um objeto luminoso foi avistado por várias pessoas que moravam próximo à Escola de Especialistas da Aeronáutica, a EEAR, em Guaratinguetá, São Paulo. No dia seguinte, o ufólogo Walter de Oliveira esteve no local e descobriu uma marca circular de aproximadamente 8 metros de diâmetro, a 100 metros apenas da EEAR. Dentro da marca, o capim estava amassado e com indícios de exposição ao calor, pois apresentava-se chamuscado. Em 4 pontos nas bordas do círculo, bem como no seu interior, haviam pontos queimados. Na parte de fora da marca, a vegetação estava totalmente intacta. Durante a pesquisa, ufólogos filmaram e fotografaram a estranha marca. Foram colhidas amostras de vegetação que foram enviadas para análises na Unital, em Taubaté, São Paulo. Posteriormente, com a divulgação do caso, o local foi aterrado sob a alegação de construir uma divisa entre o aeroclube local e a escola de especialistas. Impressionante ver as marcas no solo que esse objeto deixou ao pousar ao lado da instalação militar. Mas infelizmente esse caso acabou entrando no esquecimento, não foi tão divulgado pela mídia. Conforme vocês ouviram aqui nesse vídeo, foi enviado para a Unital, Universidade de Taubaté, mas não tivemos retorno a respeito do que teria acontecido com aquelas plantas. Se poderia ter sido alguma interferência por algo externo, alguma tecnologia, realmente aí fica a dúvida. Um disco voador pousou ao lado de uma instalação militar na cidade de Guaratinguetá, interior de São Paulo? Vamos ao próximo caso. Parecia mais um dia aparentemente normal, mas no dia 19 de maio de 1986, 21 pontos luminosos foram vistos no céu da cidade de São José dos Campos, Taubaté e todo o Vale do Paraíba. Caças da FAB, da Força Aérea Brasileira, foram enviados para tentar identificar e se aproximar de tais alvos, que segundo documentos oficiais de relatos de pilotos e civis, mudavam de cor, direção, voando a velocidades incríveis. Naquele dia, o controlador de voo Sérgio Mota da Silva avistou os pontos no céu.
Também, ao mesmo tempo, foram detectados pela torre de comando de São José dos Campos, no aeroporto da cidade. Logo que percebeu o primeiro ponto, acionou o piloto Alcir Pereira da Silva, que passava pela rota dos objetos com o então presidente da Embraer, Osiris Silva, vindo de Brasília para São José dos Campos. Alcir fala no áudio, que foi divulgado quase 3 décadas depois, que iria se aproximar do alvo, mas, para seu espanto, o mesmo mudou de localização a altíssima velocidade. Pô, isso aí é avião, né? Não é avião? Que isso, cara? São 3 então? Tem mais ainda? O que é isso? Controle, o Mike Bravo Zulu tá por onda radial 270 de São José, tá perseguindo um objeto aqui, cara. Ele viu, tá atrás. Mike Bravo Zulu, São José, poderia descrever o objeto novamente? Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? Afirmativo, desapareceu novamente. Entendi, desapareceu novamente. Com certeza não se trata de estrela. Afirmativo. Controle? Oi? Brasília? O cara tá vendo outra à direita dele na radial 100 mais ou menos. Disse que não é estrela não e foi atrás. É uma festa. Eu perdi a referência visual com eles, mas no tempo que eu pude ver era um festival de cores lindo. Logo em seguida, 5 caças tentaram identificar do que se tratava esses pontos luminosos e perseguiram essas luzes. Foram 4 horas desta perseguição, se podemos assim dizer. Teve um momento que um piloto chegou a relatar que tinha 5 de um lado da asa e 4 do outro lado do avião, deixando-o perplexo como se voassem em esquadrilha. Na época, o então ministro da Aeronáutica, Otávio Moreira Lima, falou sobre o fato. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados na área de São Paulo, São José dos Campos, Rio de Janeiro. O piloto Alcir também disse o seguinte: eu fui piloto por muitos anos e nunca tinha visto nada como aquilo. Era frágil demais. Impossível que houvesse um humano dentro dele. Eu não sei se era um disco, mas era um brilho muito forte, relembrou o mesmo. Eu, ufólogo Renato Mota, também participei desta entrevista especial da Noite Oficial dos OVNIs e falei o seguinte nesta entrevista: foi uma oportunidade única de contato com seres extraterrestres. A questão não é mais saber se existe vida fora da Terra. Isso nós já sabemos. A questão é saber quando irão se apresentar para a humanidade. Para mim, esse é um mistério resolvido. Eram naves de civilizações avançadas extraterrestres. Apenas no ano de 2014, foi divulgado um dossiê, um relatório final sobre o caso, onde tem a seguinte conclusão: os fenômenos eram sólidos e refletem, de certa forma, inteligência, pela capacidade de acompanhar e manter distância dos observadores. Hoje, os relatórios fazem parte do Arquivo Nacional. Todos os arquivos foram digitalizados e seu acesso tornou-se possível em 2014 para qualquer cidadão. O contato que eles estavam tendo visualmente também, não só visualmente como no radar. Realmente esse caso é um marco na ufologia mundial, que eu particularmente acredito que perdemos uma grande chance de contato com uma civilização extraterrestre. E você, o que você acha de todos esses casos? Teríamos tido contato com seres extraterrestres? Extraterrestres estiveram aqui no interior de São Paulo, aqui no Vale do Paraíba?